E eu queria agradecer imensamente essa tua disponibilidade, né? O Gelson Albuquerque, que é um enfermeiro de formação, assim como eu, é professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina. Se eu estiver errado, tu me corrige, tá, Gelson? Por favor. Né? Universidade Federal essa que eu tenho orgulho de dizer que me formei nela, como enfermeiro também, né? E que eu tenho vivendo nos últimos meses, que é uma das 4 melhores universidades do Brasil. Isso, toda vez que eu vejo essas informações da Universidade Federal de Santa Catarina, isso me dá não só orgulho, mas reporta um grande respeito para com essa instituição de ensino que forma profissionais comprometidos, né? E ao Gerson, em especial, por ser uma das lideranças oriundas dessa instituição, que não é de hoje, o Gerson também já está na universidade há muitos anos, e que ao longo da sua vida pessoal e profissional só tem nos orgulhados, principalmente aos companheiros de luta dessa categoria, que é a categoria de enfermagem. Então, hoje o professor Gelson atualmente exerce o cargo de presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, que também é uma instituição que a cada dia vem mostrando a importância e o respeito que merece de todos da enfermagem. E com toda essa bagagem que o Gelson possui, né? Convidamos ele para compartilhar conosco algumas de suas posições políticas frente a diversos temas que vamos abordar daqui para frente, né? E já de cara, Gelson, eu queria te fazer uma provocação. O Brasil vem passando por uma situação que, na minha opinião, vem piorando a cada dia. Eu acho que esse 7 de setembro foi o ápice de situações que eu nunca imaginei que eu iria vivenciar no nosso país, né? E aí vamos a alguns dados preocupantes que me chamam a atenção. Hoje nós somos mais de 14,4 milhões de desempregados, 60% da força de trabalho brasileira está na informalidade, beiramos quase 600 mil mortes por Covid. O PIB do segundo trimestre desse ano foi de menos 0,1. Nossa cobertura vacinal está ainda na casa dos 30% com a segunda dose da vacina do Covid ou com a dose única. Uma crise hídrica gravíssima, sem precedentes. Ontem a gente estava vendo na televisão que nós estamos quase beirando já aos quase 10% dos níveis das hidrelétricas, né? Os preços dos combustíveis nas alturas, a energia elétrica, o gás de cozinha também na estratosfera, uma instabilidade política entre os 3 poderes da República cada dia mais grave, uma crise essa provocada principalmente pelo atual chefe do Poder Executivo. Situação essa que está afastando não só muita gente do Brasil, mas principalmente os investimentos aqui no Brasil. Enfim, Gelson, com esse quadro caótico, eu te pergunto, tu, com toda a sua história política ao longo desses anos todos, podemos ser otimistas? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Douglas, e boa noite ao pessoal que nos acompanha, né? Eu sou um sujeito que sou muito otimista a vida inteira, né? Eu acho que eu cheguei onde cheguei pela luta incessante por buscar mais e cada vez melhor. O Brasil está vivendo uma quadra do seu tempo, uma das piores quadras da sua história, né? E nós vamos superar isso, eu não tenho dúvida. Nós já, nunca, eu diria assim, nunca tivemos uma crise contemporânea tão grave quanto essa, ainda mais animada por uma pandemia brutal como é a Covid e por um governo que, na realidade, se ocupou muito mais em fazer discurso para sua base ideológica do que dar sequência à construção, por exemplo. Você fala aí da questão da vacinação, nós éramos os campeões mundiais de vacinação e hoje estamos não na rabeira, porque na realidade o país é muito grande e também tem uma malha muito grande de vacinação, são milhares de salas de vacina e com uma capacidade brutal para a gente fazer mais de 2,5 milhões de vacinas por dia e que potencialmente não está sendo utilizada, porque quando devia se comprar e adquirir as vacinas, se preferiu fazer negócios em $5, por exemplo, a média
de cada dose de vacina a mais, e também ficar fazendo um discurso com uma base ideológica que, infelizmente, vem criando toda sorte de conflitos, em especial na área de saúde, com o volume de fake news que estão sendo feitas pelo Brasil. E a gente vive o ápice disso, quando, na realidade, o ministro Alexandre de Moraes, que eu não sou defensor eu acho que as teses jurídicas elas podem ser discutidas, mas jamais afrontadas com relação à Suprema Corte. A Suprema Corte brasileira vem, sim, fazendo um papel para acabar com o financiamento dessas empresas que foram montadas para faturar dinheiro contando mentira para a população. Então, nós vivemos uma quadra muito difícil, mas eu acredito que, sim, o Brasil tem capacidade para superar e vai superar isso com muito desafio, um desafio imenso a gente sair do buraco que nós estamos, né, e tentarmos melhorar a vida das pessoas. Você falava dos milhões aí de desempregados, e a gente tem que lembrar que hoje nós temos 120 milhões de brasileiros que passam fome. Então, assim, que negócio é esse de modernidade, de contemporaneismo, se metade da população brasileira passa fome hoje? Isso é um dado que devia estar sendo discutido. Os caminhoneiros deviam estar na rua, era por isso, e não criando mais fome ainda, quando bloqueiam as vias, sobe o preço do combustível, falta alimento no supermercado, né? E cria toda sorte de infortúnios para as populações mais desfavorecidas. E eu sou um otimista na medida em que eu sempre acreditei que é possível mudar isso, é possível fazer diferente. Nós já fizemos diferente. Nós já tivemos experiências em diversas estruturas de governos com diversos programas que deram certo. Hoje o que a gente está vendo é que tudo parece que está dando errado. Só para dar mais um dado que me preocupa também, sabe, Gelson? Eu estava vendo há uns 10 dias atrás, aqui em Joinville, olha que eu considero Joinville uma cidade desenvolvida, diferenciada de muitos lugares que eu já vi, passei pela minha vida enquanto cidadão brasileiro. E aí um dos indicadores que surgiu na imprensa foi que nós temos aqui em Joinville 22 mil pessoas na extrema miséria. Eu digo, meu Deus, isso é uma coisa que... Quem conheceu Joinville há 30 anos atrás, que conhece hoje esses Onde é que está a dados... solidariedade, Douglas? É estarrecedor. Olha, eu fiquei chocado com essa informação que hoje eu estou trabalhando numa unidade básica de saúde e eu vou ser sincero contigo, Gelson. Parece que eu não conhecia a realidade. Vivia em outro mundo. Porque hoje eu trabalho numa unidade básica, num posto de saúde aqui, de um dos bairros que eu digo que é um bairro bom de se morar, mas quando a gente sai para fazer visitas domiciliares, eu fico assustado quando eu entro nas casas das pessoas. Realmente, assim, é de imaginar assim, a impotência que a gente sente em entrar nessas residências, que eu não sei nem se a gente pode chamar de casa, sabe? Porque tem lugares que é muito, muito, muito ruim. Eu digo, meu Deus, como a pobreza vem crescendo a cada dia e a olhos vistos. Mas vamos em frente, né? Eu queria perguntar para ti o que é que você acha da frase, Gelson, que diz: as políticas públicas devem melhorar a vida das pessoas. E como isso se relaciona com o SUS, enquanto uma política pública que tem como um de seus pilares a universalidade. E, além disso, eu vejo o SUS como uma política que está como se fosse envolta na solidariedade e no amor ao ser humano. Como é que tu vê essa frase, as políticas públicas devem melhorar a vida das pessoas, relacionando isso com o Sistema Único de Saúde? Eu acho que se as políticas públicas não melhoram a vida das pessoas, elas não existem, não são políticas públicas. É qualquer coisa. É um negócio, é um esquema, é qualquer coisa, mas não é algo que, na realidade, a gente possa dizer que vai transformar a vida das pessoas. Ela tem que melhorar, ela tem que transformar a vida das pessoas. O Sistema Único de Saúde transforma a vida de pessoas. Por mais que as críticas de acesso, que elas são visíveis, elas acontecem até pelo subfinanciamento do setor de saúde, mas ela muda a vida das pessoas. Veja se nós não tivéssemos uma malha organizada, como é a malha de vacinação dessa rede grande
que a gente tem de vacinação no Brasil afora, o que seria dos brasileiros? Nós estaríamos com o quê? Com 1 milhão e meio de pessoas mortas, né? Quer dizer, é isso que eu digo, o SUS é algo que transforma e todo dia, e toda hora, a gente vê alguém tentando desmontar o sistema único e criando outras alternativas que não existem. O nosso sistema é o melhor sistema do mundo, ele é melhor que o sistema inglês, né? Ele é muito mais inclusivo, ele é muito mais abrangente. O que falta é gerir e provê-lo de recursos. Porque fazer saúde, Douglas, e você foi gestor em diversas oportunidades, geriu uma grande estrutura até pouco tempo, você sabe que fazer saúde é muito caro. É muito caro porque o custo do sistema de saúde, por nós sermos um país dependente tecnológica e cientificamente, né, isso tem um custo muito alto. Os royalties que nós pagamos dos medicamentos, dos insumos, dos equipamentos de materiais hospitalares ou médico-hospitalares, hospitais da área da indústria da saúde, todos eles, a grande maioria, tem royalty. O Brasil não produzia mais máscaras cirúrgicas. Nós só tínhamos uma fábrica grande de máscara de PFF2, o N95, como a gente pode chamar, até pouco tempo. Porque a indústria brasileira decidiu se mudar do Brasil e foi para a China. Essa é a verdade. Porque lá as oportunidades, do ponto de além da questão do grande consumo que também os chineses têm, também tem uma massa produtora e de inovação tecnológica muito grande. Isso é verdade. É um engano imaginar que a China chegou onde chegou se não investisse na área de tecnologia. E aqui no Brasil nós fazemos exatamente o contrário, Douglas. Você veja assim, nós poderíamos estar com a vacina brasileira já prontinha, mas sem recursos ninguém tem como investir. Então não adianta a gente dizer, nós estamos importando a tecnologia, vai haver transferência tecnológica, mas tem um custo embutido que é muito caro. E se ainda resolverem fazer negócios como tentavam fazer, colocando $1, $2, $3, porque pode parecer pouco, né? Mas cada dólar nessa brincadeira custa em torno de R$5,60 a mais. Imagine pelos milhares de doses que nós vamos ter que ofertar à população, é um dinheiro bárbaro. Então, assim, além de nós não termos investimento adequado e em quantidade suficiente, e é bem verdade que na pandemia houve sim um esforço do Congresso Nacional e também de parte do governo federal de alavancar e criar uma estrutura paralela de financiamento com vultosos recursos para estados, municípios e também para o governo federal. Agora, a conta, por exemplo, da vacina sempre foi assim. Quem compra a vacina é o governo federal. O Estado entra com a parte de insumos, por exemplo, de seringas, de outras estruturas, e o município tem toda a rede de mão de obra que é muito cara. Então, não é barato fazer saúde. Então, é uma piada a gente olhar os gestores, seja quem for ele, falando que precisa economizar na área. Isso é verdade, precisa fazer gestão com qualidade. Agora, fazer saúde é muito caro. Se a inflação da sua casa lá, ela vai dar 10% aí, que estão dizendo que seria em torno de 10% a inflação hoje, você pode colocar a inflação da saúde de 19%. Então, se a cada ano eu tenho menos recursos sendo investido na base, nas transferências do Fundo Nacional para o Fundo Estadual e para o Fundo Municipal, é óbvio que vai faltar dinheiro para a saúde. E a saúde, então, passa a ser algo precarizado de novo, né? Ô, Gelson, falando tanto desse SUS que a gente fala, né, que ele agora, dia 5 de outubro, deve fazer aí 31 anos, 31. Apesar de você dizer que nós somos bem melhores do que a Inglaterra, né? Mas nós só temos 31 anos de existência, né? Então a gente tem muito ainda para crescer. E eu não sei, aí vem aquela minha... Eu não sei se eu sou romântico ou eu sou sonhador, de que antes do SUS a gente tinha acesso à saúde somente quem tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada era tratado por caridade. Indigente. Eu ia chegar lá, né? Por caridade, pelas instituições, pelas Santas Casas de Misericórdia, que fazia muito isso. E aí vem essa frase que você acabou de falar, nessa palavra, que eu sempre
me dá um nojo de ouvir, que é a palavra indigente. Porque quando eu leio indigente, se a gente esquartejar essa palavra, o in parece que é não, né? Um prefixo dizendo que é não. E é não gente. Isso é de uma situação que é desumana. E a gente vivia, eu cheguei ainda, quando eu cheguei a trabalhar no Hospital São José, ainda peguei um restinho do tempo que a gente tinha uma área lá no hospital, lá no final da década de 80 ainda, e no início da década de 90, ainda tinha alguns resquícios dos espaços físicos que eram destinados, naquela época, aos indigentes aqui, que eram atendidos aqui em Joinville. Né? E aí eu te pergunto, depois de 31 anos dessa história que a gente vem construindo de que a saúde é um direito, será que esse direito já está estabelecido e reconhecido na consciência e na prática da população? Principalmente agora, depois desses quase 2 anos de pandemia, onde o SUS fez a diferença, assim como você falou, né? Se não fosse o SUS, a gente não teria só 600, a gente teria 1,5 milhão de mortos. O que tu acha? Será que esse SUS será reconhecido dessa forma? Eu acho que assim, a pandemia ela vai nos fazer parar um pouco a sanha privatista que estava do Sistema Único de Saúde. Eu acho que vai sim, porque tanto a população quanto os parlamentares, você vê parlamentares que estavam pregando o desmonte do Sistema Único de Saúde, falando diferente, porque perceberam que, na realidade, o Brasil, em que pese todos os erros do governo federal na questão da aquisição dos insumos, em especial das vacinas, e do tempo que demorou, porque demorou demais, nós conseguimos dar a volta por cima e hoje a gente está igualado praticamente a uma boa parte dos países que começaram já no ano passado, em 2020, a fazer vacinação. O SUS mostrou sua potência. Mas veja, Douglas, o NHS tem 73 anos. O NHS, o sistema inglês, né? De saúde, que é uma semelhança, ele é muito, na realidade, a nossa modelagem é muito dentro do modelo inglês, né? Mas quando a gente vai e olha que nós temos 31 anos, 3 décadas apenas, a gente vai ver o quanto a gente conseguiu avançar. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com muita gente querendo desmontar o Sistema Único de Saúde, ele continua em pé. E os municípios que deram certo, né, Douglas, e tu sabe disso, têm um forte investimento na atenção primária. Mas se nós pegarmos os desembolsos do governo federal há muitos anos, há quase as 3 décadas, você vai continuar vendo que o investimento global, aliás, a despesa que a gente utiliza, ela está centrada ainda na estrutura especializada e na estrutura de alto custo e atenção primária, em que pese que ele está massificado, está em rede, teve um incremento muito grande de aporte de recurso, ainda é a menor parcela. Então, nós precisamos ainda continuar insistindo num investimento maior, na racionalização dos recursos. Nós ainda não criamos, né, Douglas, uma coisa que eu venho há muito tempo querendo discutir, mas sempre se pedala isso, que é discutir a questão do subfinanciamento. Né? Os prefeitos, os governos estaduais, enfim, não enfrentam a questão da reforma federativa, que para mim ela é central, é mais central do que a reforma tributária, quer dizer, quem vai ficar com o quê? Porque aquela partilha que foi feita na Constituição de 88, ela não está funcionando. Né? Porque hoje, na realidade, quem segura o jogo da grande execução, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, é o município. O município está segurando. Se nós pegarmos os percentuais constitucionais, que estão contidos também com aquela famosa PEC 32, ou melhor, Emenda Constitucional 32, chamada PEC da Maldade, que congela, na realidade, os recursos tanto da saúde quanto da educação, a gente vai perceber o quanto nós somos fortes ainda. O quanto o sistema é forte. Porque até agora o que a gente teve foi a tentativa de voltar a fazer as coisas com produção como era feita no passado, lá naquela época em que as pessoas não tinham direito de escolha nenhuma. Eu me recordo, eu tenho essa carteira do INAMPS antigo, né, a carteirinha amarela, toda carimbadinha, né, que todo ano a gente tinha que carimbar ela lá no posto, chegava às 4 horas da manhã, um frio do cão, e a gente lá
ia lá para botar o carimbo, porque aí, a partir daí, nós poderíamos fazer consultas básicas. Porque a consulta especializada não era tão simples assim. A gente tinha que ir a outros centros e entrar numa outra fila depois de fazer a consulta básica. Internar em estrutura hospitalar, então, era impensável. Era impensável. E aí a gente ficava naquele limbo. E acabava, quando você tinha que fazer internação, você brigava o tempo inteiro. Ah, mas hoje continua assim? Não continua assim. Tem dificuldades, é claro que tem dificuldades, porque é um sistema que cresce muito, mas, ao mesmo tempo, o financiamento ele é menor. Então, quando o financiamento é menor, é óbvio que nós vamos ter um baixo investimento, por exemplo, nas estruturas. A grande maioria, por exemplo, das nossas estruturas hospitalares precisam de reformas inteiras. Eu vejo aqui, por exemplo, o complexo do Hospital Celso Ramos já deu, não tem mais como fazer reforma. Não há mais como botar massa naquilo, eu digo. Né? Inclusive, o governador disse que estão fazendo um projeto, que até final do ano apresentam um projeto de PPP, na perspectiva de que alguém construa a estrutura hospitalar nova, com uma nova modelagem, e assuma aquela área, que é uma área bastante valiosa no centro de Florianópolis, e que possa lá edificar, enfim, o que quiser, ou que o plano diretor assim o permitir. Né? Então, eu acho que todo esse caldo a gente tem que olhar, mas eu acredito que nós vamos dar um grande salto, sim, mas vamos sair muito fraturados do ponto de vista profissional. Né? Pois é, já falando na questão do ponto de vista profissional mesmo, como é que você vê a enfermagem, né? Porque assim, ó, a enfermagem, eu acompanhei algumas situações dentro do hospital, quanto a gente era, assim, elogiados, era palmas todos os dias, o pessoal ia na frente do hospital nos saudar, né? Você acha o que você acha na questão desse momento ímpar, que infelizmente é um momento de tristeza para muita gente, e a enfermagem é que está fazendo muitas vezes esse diferencial, agora principalmente na questão da imunização, né? Que aí a enfermagem é forte nessa área. 99%. 99%. Pois é, para não você dizer 100% vislumbra... de quem vacina é da enfermagem. É da enfermagem. Então, você vislumbra conquistas para a categoria, já que você, depois você vai falar um pouquinho sobre as discussões que você tem tido lá em Brasília, você vislumbra que a enfermagem vai ganhar realmente essa importância que a gente sempre teve e que muitas vezes, né, a gente não teve isso na prática enquanto valorização? Eu esperava que isso já estivesse em curso, né, Douglas? Porque, na realidade, ficou muito clara a importância e também pessoas que se colocaram as suas vidas a toda a prova. Nós temos 884 profissionais da enfermagem que morreram trabalhando pela pandemia, 34 aqui em Santa Catarina. Essa é a maior mortalidade do mundo de profissionais da enfermagem, o que mostra que nós ainda estamos muito longe de proteger os trabalhadores da área de saúde como deveríamos. Então, esse é a primeira situação. Nós temos que rever todo o funcionamento das nossas estruturas de saúde e de uso de equipamentos de proteção individual daqui para frente. Não vai dar para voltar na mesmo normal que era anteriormente, que era um normal errado. Nós não tínhamos máscara suficiente, não tínhamos aventais suficientes, não tínhamos luvas em qualidade e quantidade suficientes. É preciso resgatar a NR32, que disciplina todo um conjunto de proteção ao trabalhador, do qual muito eu diria assim, muito se pernou, muito se jogou para frente. Então, eu esperava muito mais disso, né? E não veio. Né? Veja bem que nós temos uma publicação hoje do Conselho Federal de Enfermagem falando sobre as pessoas que ficaram inválidas, e nós temos vários colegas que não vão poder mais trabalhar, afora as famílias dos mais de 880 trabalhadores de enfermagem que morreram e que mereceriam uma indenização. Essa indenização não chegou nem para as famílias, nem para os trabalhadores que ficaram invalidados de poder retornar ao mercado de trabalho, fruto das sequelas da Covid que adquiriram no ambiente de trabalho. Então, assim, é estarrecedor isso.
Eu ontem conversava com o pessoal do sul do estado, e eles dizendo aqui vai acontecer agora uma demissão em massa de trabalhadores da enfermagem que foram contratados precariamente por uma prefeitura, né? E uma prefeitura grande do sul do estado. Eu vejo hospitais que, por exemplo, passaram a fazer demissões em massa agora, dizendo, olha, se a Covid recidivar novamente, e vai recidivar, é óbvio que nós não estamos imunes à variante Delta, ela ainda não chegou na sua potência em Santa Catarina, mas no Rio de Janeiro já está estabelecido, em São Paulo também, é uma questão de tempo, né? Uma questão de tempo, então, de preparo nosso para fazer coisas diferentes do que fazer festas, por exemplo, na sociedade de empresários e políticos de Joinville, que, aliás, fiquei estarrecido com a imagem que eu vi de Joinville numa festa que recebeu o senhor presidente da República. Não tinha uma pessoa com máscara, Douglas. Uma pessoa com máscara. Qual é o exemplo que essas pessoas querem dar à população? Não é à toa que também, é claro, Joinville é uma cidade grande, é uma cidade muito maior do que a capital, mas é meio improvável que pudesse ter 3,5 vezes o número de casos ativos como tem hoje. Então, o negacionismo funciona também em alguns lugares, e esse negacionismo vem trazendo malefícios muito grandes para as populações. Então, quando eu digo que nós vamos enfrentar novamente, eu estou dizendo, olha, mas tem um hospital que está demitindo e diz, bom, se a Covid recidivar, nós vamos fechar a estrutura eletiva, ou seja, aquelas cirurgias que vão ser agendadas, aquelas internações para tratamento de situações que podem até esperar, mas são necessárias, e a gente fecha isso e os caras vão trabalhar na estrutura intensiva e semi-intensiva, ou seja, os trabalhadores também de enfermagem estão vivendo hoje nos piores momentos de suas vidas, que é, na realidade, o desemprego também. Então, Douglas, eu não tenho, nesse caso, muito otimismo, porque o que está acontecendo com a enfermagem é um crime bárbaro. Começa lá em cima, quando, na realidade, se aprovou a indenização e até hoje ninguém recebeu essa indenização. Quando a gente está tratando e fazendo diversas conversas e negociações para estabelecer um piso salarial para a enfermagem e uma jornada semanal de trabalho que é merecida, ela é merecida. Eu não estou aqui não adianta a gente ficar comparando com profissão A, ou B, ou C. Nós estamos segurando, de fato, essa pandemia na unha. Porque se nós temos 100 profissionais de saúde hoje na linha de frente, saiba você que 70 deles são da enfermagem. Lá na vacina, onde você está, tem um caminhão de pessoas que trabalham, uma estrutura gigante. É o motorista, é o vigilante, é o segurança, é o atendente, é o sujeito da estrutura de escritório, é o cara que trabalha na parte de armazenamento e que tem uma importância tremenda. Mas quem está na linha de frente fazendo a vacinação é a enfermagem. E nós sabemos que para o trabalho que nós temos, que é um trabalho extremamente desgastante, nós precisaríamos trabalhar 6 horas e descansar 18 horas. Não é ter uma jornada de 6 horas diárias para ter um segundo vínculo. Isso não nos interessa. Eu digo isso em todos os lugares. Eu não defendo 30 horas semanais de trabalho para a enfermagem para ela ter um segundo vínculo. Ao contrário, nós deveríamos receber ter um piso salarial digno, respeitoso e que pudéssemos somente ter um vínculo. Assim como eu, na Universidade Federal de Santa Catarina, lá atrás, depois de muita luta, nós conquistamos aquilo que chamamos de tempo integral e dedicação exclusiva, que não existe mais hoje também, mas na realidade foi algo que se estabeleceu. Então, eu não posso ter nenhum outro, não podia, até o ano passado, quando me aposentei, ter um outro vínculo trabalhista, qualquer que fosse ele. Mesmo que a Constituição me permita ter uma de professor e uma de técnico, né? Então, acho que nós precisamos avançar nisso, sim. Temos que ir para cima do Congresso Nacional. Estamos fazendo isso. Há uma pressão grande da profissão, mas a enfermagem não pode dormir. A enfermagem tem que ficar vigilante, atenta, mandar mensagem para os deputados, para os senadores, porque essa luta é uma luta inglória. Porque nós estamos lutando com aqueles que não querem nos pagar. Nós estamos lutando com aqueles que querem continuar sugando da nossa força de trabalho para enriquecerem. Então, você olha as estruturas crescem, se agigantam e o salário da enfermagem continua muito baixo. Então, está na hora da gente fazer esse encontro de contas. Felizmente, a população entendeu a nossa importância, Douglas.
E aí nós vamos ter um outro aliado conosco, que vai ser a população. Não vai ser só o parlamentar, não vai ser só o governador, o prefeito ou o presidente da República que, porventura, tenha que sancionar um projeto de lei, mas nós vamos ter a população do nosso lado, porque ela sabe que quem estava lá criando as alternativas de comunicação com o seu familiar lá fora, de alguém que estivesse acometido de Covid e isolado, esse sujeito chama-se um enfermeiro, uma enfermeira, uma técnica, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. Essa é a verdade da área de saúde, né? Ô, Gelson, então como é que está o andamento, assim, rapidamente, do PL 2295 e do PL 2564 em relação ao piso? A gente tem que aprender um pouco com o passado, né, Douglas? Você estava no Conselho Regional de Enfermagem, na época em que nós fomos lá em 14, fizemos todo um movimento tremendo em Brasília, praticamente não sitiamos o Congresso, mas tínhamos mais de 20 mil pessoas no Congresso Nacional, lotamos as galerias, etc., e praticamente quase conseguimos votar o 2295 de 2000, ou seja, de 21 anos atrás, que é o projeto que regula as 30 horas para enfermagem. Junto com esse projeto, que está na porta para ser votado na Câmara dos Deputados, em definitivo. Ele não tem que ir para lugar nenhum, é só votar lá. Votou lá, aí segue para a sanção presidencial, e aí a gente tem que fazer a pressão no presidente da República para não acontecer o que aconteceu na gestão Fernando Henrique, que nós aprovamos a jornada semanal de trabalho e ele vetou. E nós não tivemos a capacidade, e o Congresso não teve a capacidade também de derrubar o veto. Então, nós somos muito vulneráveis já há muito tempo. Esse projeto está há 21 anos parado, na realidade. Parado não, que tramitou, teve no Senado, depois foi para a Câmara dos Deputados, mas na Câmara dos Deputados ele está há 7 anos, paralisado. Nós temos também na Câmara dos Deputados mais 12 projetos salariais, são 12 projetos. O PLS 2564, Douglas, que você fala, que é do senador Randolfo Rodrigues, e que é o que está chamando a atenção agora, tem mais de 1 milhão de assinaturas de apoio a esse projeto, é o projeto do senador Randolfo Rodrigues. Ele estabelece o piso dos profissionais e enfermeiros na ordem de 7.135, do técnico de enfermagem 5.120 e 3.657 para auxiliar de enfermagem. Não são grandes salários. Não são grandes salários. Para a gente ter um vínculo, não é um grande salário, né? Então, se a gente pegar a média da população brasileira, etc., a gente vai dizer sim, mas olha com o que a gente trata. A gente trata com a vida. Eu aqui não quero comparar, mas os veterinários tinham e têm um piso de 6 salários mínimos, né? Então, a gente está tratando de vidas também, assim como os veterinários, que, aliás, ontem não, é hoje o dia dos veterinários, né? O dia do administrador e o dia do veterinário, que a gente tem que saudar, porque também é um companheiro e um colega da área de saúde, né? Também. Então, assim, o PLS 2564, que é esse que estabelece o piso, depois de aprovado no Senado, ele vai ser pendurado nesses outros 12 projetos. É isso que vai acontecer. Então, ele vai lá e simplesmente vai pular de uma casa para outra casa legislativa. Aí ele tem que tramitar ainda em 3 comissões dentro da Câmara e depois, então, ser votado. Se houver mudança, ele volta para o Senado de novo, né? Então, assim, é um projeto que a enfermagem está muito, eu diria assim, muito entusiasmada, e eu diria mais devagar, porque a história nos mostra que não é assim. Não adianta nós termos 2,5 milhões de trabalhadores, que é o que nós temos hoje, temos um contingente muito grande que pode dar uma resposta, inclusive o ano que vem, né? O ano que vem nós temos eleição, podemos dar uma grande resposta a essas pessoas que, na realidade, nos enrolam aí há décadas já, algumas décadas, com relação tanto ao piso quanto à questão da jornada. É bem verdade que o Senado apresentou uma contraproposta que está sendo discutido pelo conjunto das organizações de enfermagem, de R$ 4.700 o salário do enfermeiro, 2.700 e pouco o do técnico, quase metade do que é a proposta original, né? E está sendo debatido. Eu estive nessa reunião no dia 1º de setembro,
em Brasília, com o ministro da Saúde, tivemos uma excelente reunião. O ministro Queiroga se mostrou muito favorável a aprovar os nossos pleitos, tanto o piso quanto da jornada, mas ficou muito entusiasmado com a possibilidade de poder votar a questão da jornada semanal de trabalho para 30 horas. Porque, como é engraçado, a gente olha e tem muita gente dizendo, não, piso, essa jornada eu não quero é piso. Claro, o sujeito, quando fala isso, é que já tem a jornada de 30 horas. Que aí a gente precisa dizer, a grande maioria dos trabalhadores da saúde, eu estou dizendo a grande maioria dos trabalhadores da área de saúde já laboram, já trabalham em 30 horas. O problema maior são nas grandes estruturas filantrópicas, comunitárias e privadas, que a jornada é de 44 horas. Então, é uma jornada absurda. Então, o que nós tiramos nessa reunião lá, de novo, mais uma vez, mas é assim que funciona, tiramos um grupo de técnicos representando os trabalhadores e os técnicos do Ministério da Saúde, e vamos chegar a algum encontro de números de quanto é que custa a questão, quanto custa, porque é isso que acontece mesmo, tem um custo a implementação tanto da jornada quanto do piso, e, bom, aí os planos de saúde, as estruturas privadas que se virem, repassem para seus clientes, assim como fazem com absolutamente tudo, E no campo público, bom, aí vamos fazer um encontro de contas na questão federativa da transferência de recursos também, Esse é o pé que se está e esse é o real, não dá para ficar inventando. Eu disse que, se duvidar, tem gente já fazendo dívida com base no PLS 2564. Não façam, porque nós temos um caminho bem longo para trilhar, mesmo com toda a visibilidade que a gente teve, até porque tem um fator completamente diferente de 2014, quando nós fizemos todo o movimento da questão das 30 horas em Brasília, é que a Câmara não funciona mais presencial, está funcionando, a maior parte dela é híbrida. Mas o que vai para Brasília é um pingo de gente. Hoje você não consegue colocar 300 pessoas dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, não entra. Então, o poder de pressão nossa vai se dar pelas redes. Mas será que todos os nossos trabalhadores têm a capacidade de estar na rede, se comunicando, fazendo isso que nós estamos fazendo hoje? Se comunicando com o seu deputado, com o deputado que ele votou, com o senador que ele votou? A gente sabe que esse poder de fogo é diferente, Sim. Gelson, eu acompanhei pelas redes sociais momentos tristes que você passou, principalmente pela perda tanto do seu pai quanto da sua mãe pelo Covid. Uma situação muito triste, extremamente triste para todos nós, principalmente aqueles que têm um carinho por ti muito grande, também pelos quase 600 mil brasileiros que também tiveram suas vidas ceifadas nesses últimos meses. E mesmo nessa condição de sofrimento, eu vi mesmo de longe, Gelson, que você encontrou forças para colocar em discussão, e aí que mexeu com muita gente, a proposta da prova de vida do INSS para que ela fosse realizada de forma não presencial. Porque os seus pais foi exemplo claro da falta de coerência desse momento de pandemia e de você ter que ir até o banco para fazer uma prova de vida e, nesse momento, você acabar se contaminando e acabar perdendo a vida, Em função desse momento que você viveu, Gelson, pergunto para ti o que é a vida para você, Porque são nesses momentos que a gente acaba revendo um pouco de alguns conceitos que a gente tem, e são momentos que eu também já passei a perda do meu pai, e que não é fácil. Como é que você conseguiu extrair desse momento assim, uma situação que, se fosse, eu sempre soube que o Bolsonaro acabou vetando a proposta, salvando mais vidas? Douglas, assim, foi um momento muito dramático, porque ao mesmo tempo que eu estava aqui lutando para as pessoas não se contaminarem, meu pai lá em Passo Fundo, seguindo a determinação do INSS, ele ganhava R$ 1.250, foi ao INSS, foi ao banco para fazer sua prova de vida. Porque é óbvio, os idosos não dominam a estrutura tecnológica. E como, na realidade, estavam isolados em casa, com todas as medidas de segurança que a gente conseguiu implementar, eles passaram um tempo comigo aqui em Florianópolis, depois passaram um tempo com meu irmão em Porto Alegre, nós levávamos, montamos uma estrutura para que não tivesse risco algum.
mas todo dia ligando a rádiozinha lá, tem a rádio Irapuru, em Passo Fundo, ligava a rádio e dizia: olha, o senhor aposentado vai para o banco que vai perder a aposentadoria. E lá meu pai e minha mãe, como bons brasileiros, foram ao banco. Ficaram 2 horas numa agência bancária, com 3 graus na cidade, agência totalmente lotada, numa sexta-feira, ficaram 2 horas dentro, saíram de lá e saíram contaminados, né? 4 dias depois, meu pai já apresentava os sinais e sintomas, minha mãe com 6, internaram gravíssimos, não teve investigação genômica, né? Então a gente não sabe dizer se já não era Delta, porque o Brasil, pelo tamanho que ele tem poucas tipologias genéticas do SARS-CoV-2, as variações, porque não faz pesquisa, e nós acabamos perdi meu pai no dia 24 de junho, minha mãe foi no dia 9 de julho, hoje faz 60 dias que nos despedimos da minha mãe, e a gente, tanto eu quanto meu irmão, fizemos um esforço brutal para que essa prova de vida maldita, que é uma prova de morte, fosse suspensa. Conseguimos que um senador catarinense apresentasse um projeto de lei. No Senado ele apresentou, e obviamente que tem sensibilidade, porque é inaceitável que o Brasil continue exigindo prova de vida de idosos. Isso é criminoso, isso sim é uma atitude que eu chamo genocida. Eu conheço várias famílias, além da minha, que perderam pessoas que foram contaminadas nas filas de banco, que se contaminaram e morreram. Então, nós conseguimos aprovar o projeto veio para a Câmara, foi para a Câmara dos Deputados, conseguimos aprovar simbolicamente lá como é possível fazer esse tipo de tema, que são temas muito sensíveis para a população inteira, porque dos 37 milhões de brasileiros que estão vinculados ao INSS, tem 14 milhões que não fizeram a prova de vida ainda. 14 milhões de pessoas que vão ser colocadas em risco já, porque o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei proibindo a prova de vida até 31 de dezembro. Mas o presidente da República, humano que é, obviamente foi lá e vetou, porque isso causaria um dano brutal ao Brasil. Olha, é uma piada, é uma piléria dizer que não existem alternativas para saber se o sujeito está vivo ou não. Eu tenho que fazer prova de vida, cara. Eu faço prova de vida como aposentado e eu pergunto por que eu tenho que fazer se eu tenho conta bancária ativa? Se eu, inclusive, faço contratos governamentais, porque sou presidente de uma autarquia federal, por que eu tenho que fazer prova de vida? Eu vou estar enganando o quê nesse negócio? Outra, vamos lá, dia 24 meu pai morreu, era uma quinta-feira, na sexta-feira nós sepultamos ele, não pudemos vê-lo, não pudemos vesti-lo, né, como é o enterro de uma pessoa que morre de Covid, uma das piores e mais brutais sensações que a gente tem, que não é poder nem velar, nem curtir um pouco do luto daquele momento, né? Mas fizemos isso no dia 25. No dia 28, Douglas, nós fizemos o registro do óbito do meu pai. No dia 7 de julho, que seria o dia dele, não da minha mãe receber a pensão, já não recebeu mais. Porque o INSS cortou a aposentadoria como deveria cortar, porque houve o registro do óbito. Então fica uma parcela muito pequena de pessoas que pegam a declaração de óbito e não registram. Agora, será que é justo colocar 12 milhões de brasileiros em risco, porque meia dúzia poderá criar problemas? Não, é muito simples. Para a gente que é da área de saúde, a gente sabe, a declaração de óbito ela tem 3 vias. Uma via fica no serviço de saúde ou com o profissional de saúde, a outra via vai para a vigilância sanitária, que vai alimentar o sistema de informação de mortalidade, e a outra via você usa para enterrar ou sepultar o seu ente e depois você faz o registro. Bom, o sistema de informação de mortalidade é só incluir um campo novo do CPF e resolveu, porque todas as pessoas, a não ser aquelas pessoas que moram lá no mato, nas cidades mais longínquas, onde não tem serviço, o sujeito é enterrado numa vala, e etc., e não tem cemitério, não tem registro, mas isso é um percentual muito pequeno, e isso é responsabilidade do INSS fazer. E a verdade tem que ser dita, esse é um negócio de R$1 bilhão, por isso que os nossos idosos estão sendo colocados em risco, porque nesse país só se pensa em dinheiro, não se pensa em humanismo, não se pensa em relações humanas, não se pensa em proteger a vida dos idosos.
das pessoas que carregam a memória histórica desse país. Porque há um negócio de 1 bilhão entre o governo e entre os bancos. Se os bancos fizerem prova de vida, pagam menos para o governo. E se o governo fizer o contrário, ele vai receber mais. Vamos parar com essa brincadeira. A vida não pode ser precificada. E aqui quero dizer ao presidente da República, o senhor Bolsonaro, que infelizmente ao vetar a prova de vida vai matar muitos idosos. Muitos dos idosos, das pessoas que nos assistem, não deixem fazer prova de vida. Entre na defensoria, se ele não tiver condição de fazê-la presencialmente, ou aliás, se não tiver condição de fazer online, porque é muito difícil. Façam a prova de vida, aquela da câmera, para você ver. Eu que domino isso, levei um tempo para fazer. Agora pega uma pessoa de 70 anos, diga para ele, vire do lado esquerdo, vire do lado direito, fique olhando, abre os olhos, não sei. Pelo amor de Deus, para que isso em plena pandemia? Enquanto isso, negociavam a vacina lá em Brasília, é isso? Isso pode. Agora, o idoso é acusado de ladrão o tempo inteiro. Vamos parar com essa brincadeira. Então, assim, Douglas, esse é um momento muito dramático para mim, porque tivemos que reunir forças para, além de perder, enterrar os nossos pais, ainda ter que lutar para que algo que para nós é extremamente justo, que seria acabar com a prova de vida. Ela é desnecessária no Brasil. E nós vamos continuar lutando, Douglas. Nós temos uma ação lá no STF, porque agora sim eu acredito mais ainda no STF. Eu espero que o STF possa rever esse ato do presidente da República. Esse ato que é um ato genocida, assim, de empurrar idosos para dentro das agências bancárias. É bem verdade que ele disse, não, mas tem outras alternativas para fazer. Todos nós sabemos. Mas quantos idosos acreditam ou têm condições de fazer? Ou seus filhos têm condição de fazer também? Os meus pais estavam sozinhos. Nós tínhamos toda uma estrutura, tínhamos uma cuidadora que ia à noite com eles, uma empregada que ia durante o dia. Elas eram testadas o tempo inteiro, tanto é que nenhuma delas, a empregada não se contaminou, mas a cuidadora se contaminou da minha mãe. Veja como é que é, a gente cuidou um monte, mas uma ida ao banco e foi a vizinha ao lado também morreu de Covid contaminado pelos meus pais. Porque tinha uma portinha do lado, né, do portão, do lado do muro, se viam, falavam e, obviamente, estão ali há 46 anos. Né? Meu pai e minha mãe se contaminaram, morreu a vizinha, a cuidadora também foi contaminada. Tudo por causa de um arroubo do INSS de obrigar as pessoas a fazer prova de vida. Isso é inaceitável em plena pandemia. Podem dizer o que quiserem, é inaceitável. Essa atitude que tu tomou, sabe, Gelson, que faz a gente aumentar mais ainda a admiração por ti, porque mesmo no momento de sofrimento que vocês viveram, vocês conseguiram tirar algo que era uma questão que estava latente, mas não estava sendo discutida a nível de Brasil. Só para a gente fechar, porque já estamos quase em 1 hora de conversa, para a gente fechar a conversa, e fechando com saúde, com a coisa polêmica que você também tem seu posicionamento, né? Qual a sua opinião quanto à participação das organizações sociais em saúde, enquanto entidades privadas, né? Como parceiras do Sistema Único de Saúde? Só para a gente fechar, eu sei que isso dá outra 1 hora de conversa, mas fala da sua opinião em relação a isso. Eu acho que é o caminho mais rápido e mais fácil para a gente ter um novo problema, né? Porque se eu não resolvo o problema do subfinanciamento, eu já sei o que vai acontecer. O salário dos profissionais de enfermagem vai ser metade do salário dos profissionais que atuam no setor público. Eu já conheço isso. O SAMU é o exemplo disso. O SAMU agora lá em Criciúma está paralisado porque as pessoas estão há 3 anos sem tirar férias. Ficaram 1 ano e meio sem depositar o fundo de garantia dos trabalhadores. O salário, pouco mais de R$2.000 para um profissional de nível superior. Por quê? Porque está na mão de uma UES. Então, assim, a gente tem até exemplos que são bons da questão da UES. Mas a gente está, por exemplo, o Rio de Janeiro, vou te dar um exemplo. O Rio de Janeiro, a partir de 2024, não terá mais OS. Eles aprovaram uma emenda constitucional.
porque a OS se transformou num grande buraco de desvio de recurso público, né? Desvio de finalidade, inclusive. Eu acredito, sim, na parceria público-privada, mas vamos lá, por que uma estrutura privada não constrói um hospital e convenia com o Sistema Único de Saúde? Se fosse fácil encontrar uma estrutura toda pronta, né? E para cima dessas, a gente já tem uma estrutura de terceirização que já existe. Portanto, já tem, a grande maioria das estruturas que estão sendo ossificadas, né, passando para o sistema OS, de organizações sociais, que, aliás, tem um nome muito bonito, né, uma organização social. Aí tu vai olhar, é um empresário que montou um negócio, como é o caso da OZZ, e você vai atrás dele, ele tem várias empresinhas que prestam serviço para o SAMU, se é que prestam. Né? Para você ter uma ideia, o contrato do SAMU, por exemplo, de Santa Catarina, prevê limpeza e desinfecção terminal das ambulâncias por empresa especializada. Quem estava fazendo a limpeza e desinfecção terminal das ambulâncias em todo o estado? Os enfermeiros. Depois do atendimento, depois de se rebentarem para salvar uma vida, né? Eles voltam para a base e, ao invés de tomar seu banho, trocar de roupa para ir para uma nova situação de enfrentamento, ele tem que lavar a ambulância inteira. Isso nós entramos com uma ação civil pública contra o governo do estado e contra a OZZ, porque isso está precificado, está lá no preço. Então, a hora que me disserem assim, nós vamos montar uma OS, vamos botar uma OS a administrar, por exemplo, o Zequinha, né, o hospital municipal, como é o que está a bola da vez. Tá bom, quanto é que vai ser o salário? Vamos conversar sobre isso. Quanto vai ser o salário? Porque eu já sei o que vai acontecer. Para eles ter lucro, porque ninguém da iniciativa privada, porque a organização social é uma empresa que dá lucro. Ela não tem fins lucrativos. O social, que parece aí, e as pessoas dizem, mas é uma organização social. Não, é uma empresa lucrativa. Ele vai faturar 30%, 20% do que tiver. Ele vai botar salários de dirigentes para dirigir muito maiores do que os dirigentes atuais. Então, eles usam a estrutura meio para forrar as pessoas que vão segurar todo e qualquer possível potencial de ação que tenha, por exemplo, na questão dos trabalhadores. Eu diria assim, para mim é um erro isso, né? O que o prefeito, o governador tem que brigar é para mudar a relação federativa. Não adianta, vai brigar, vai botar o S, o ano que vem tem menos dinheiro para cuidar daquela estrutura. E eu duvido que faça um edital mantendo as portas abertas, como é o Hospital São José, por exemplo. Então, a tese da questão da parceria público-privada ela é boa, não é ruim, não sou contra isso. Uhum. Mas a forma como ela se organiza, a forma como a lei está estabelecida, ela permite que aconteça o que está acontecendo hoje na OZZ. A OZZ é a sucessora da ISPDM. Sim. Eu estou pegando os maiores serviços que a gente tem no Estado para o OS. Né? O que aconteceu lá atrás com a ISPDM, há menos de 5 anos atrás? Ela quebrou. Quebrou não. Ela parou de operar com uma dívida imensa. Quem assumiu a dívida? O governo do Estado. O que vai acontecer com a OZZ? A mesma coisa. Ou seja, o poder público vem e bota o dinheiro de novo. Né? Então, eu preferia discutir a questão do financiamento e da estrutura federativa aí para algo que a gente já sabe que o resultado vai ser o mesmo. Eu vou ter uma grande concentração de recursos na estrutura meio e não na estrutura finalística. Né? As estruturas gerenciais vão ganhar bem, os diretores vão ganhar bem, os chefes vão ganhar bem, as despesas serão feitas por empresas que estarão atrás para fazer a troca por um equipamento que está precificado lá em R$5.000, como é o caso de um respirador, por exemplo, que uma ambulância usa, e quando você vai ver a substituição dos equipamentos, se dá por equipamentos inferiores, mas com um custo maior, porque a empresa está acordada com a própria OS. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar, viu, Douglas? Porque se a gente criar alternativas sobre o Sistema Único de Saúde, a gente pode estar matando ele, né? Deixa eu só, porque está acabando meu tempo ali. Gelson, a conversa foi muito inteligente, bacana, maravilhosa. Eu só queria te agradecer mesmo. Era para essa provocação que eu gosto de ouvir e de conversar com